Caio Santos aqui e a gente vai tratar das maiores dúvidas que vocês me enviam no Instagram e eu vou responder tudo aqui com vocês. Vamos começar? Primeira pergunta, é necessário ter suplemento para uma vida mais saudável? Você não precisa de suplementação para ser uma pessoa mais saudável. Agora, se a gente está falando de uma situação onde você tem uma deficiência de algum micronutriente, alguma vitamina, algum mineral, é interessante que você utilize a suplementação caso ela seja necessária para suprir as suas necessidades, mas consumir um suplemento ou não vai fazer você de uma pessoa mais saudável. Comer à noite engorda? Essa aqui é muito comum e comer à noite não engorda. O que engorda é você entrar num processo de consumir mais calorias do que você precisa. Ou seja, se você come mais energia do que você gasta, você vai ganhar peso. E esse peso pode vir gordura, pode vir massa muscular. Se você é uma pessoa que tem um estilo de vida mais ativo, você pratica algum treinamento que estimule o ganho de massa muscular. Entretanto, o que acontece? Você pode comer de manhã e engordar, né? Você pode extrapolar as calorias no período diurno, como você também pode extrapolar no período noturno. Então, não necessariamente comer à noite vai te engordar. O que vai te engordar é o excesso calórico. Isso pode ser pela manhã ou pela noite. Posso substituir uma refeição por shake? Depende muito desse shake que você está falando. Se você fizer um shake ali caseiro, onde você coloca leite, uma aveia, uma fruta, uma fonte de proteína, pode ser uma refeição muito mais interessante do que você consumir um arroz com nugget e batata frita. Então o valor nutricional daquele shake vai ser muito superior a de estar consumindo aquela vitamina. Perdão, de estar consumindo aquela refeição. Então o que acontece? Você pode estar utilizando um shake nesse estilo para substituir uma refeição, mas agora aqueles shakes de produtos emagrecedores com essas promessas é uma furada, vale mais a pena você fazer uma refeição limpa e saudável, com frutas, após, você tem os vegetais ali, você tem uma fonte de proteína, você tem cereais e grãos ali, então aí sim você pode fazer dessa forma, consumir uma refeição. Caso contrário, se for um shake nesse estilo mais saudável, mais caseiro, pode estar utilizando. Se o açúcar faz mal, por que o carboidrato da fruta ele é bom? Essa é uma ótima pergunta. Quando você pega o carboidrato dos alimentos, por exemplo, assim, você vai pegar o carboidrato de um chocolate que você pega na rua, que você compra. Não estou falando daquele chocolate onde você tem uma concentração de cacau alta, que vai ter bastante antioxidante. Estou falando de um carboidrato que realmente ali é de um chocolate que tem muito açúcar, né? Muita frutose de indústria. Então, assim, quando você pega um alimento como esse, você vai ter ali gordura saturada em excesso, você vai ter um acréscimo de sódio, você vai ter ali açúcar puro mesmo, né? Então açúcar de mesa. Então, quando você pega o carboidrato da fruta, por mais que ele tenha frutose, por mais que ele tenha os tipos ali de monossacarídeos, ele vai ter antioxidante, ele vai ter fibra, ele vai ter micronutrientes, né, fitoquímicos, são substâncias bioativas que melhoram a tua saúde. Então, por isso o carboidrato da fruta não vai te fazer mal, ele vai te fazer bem, exatamente porque ele traz muitas substâncias saudáveis para o seu corpo, que vão aumentar a sua saúde, sua longevidade, imunidade, microbiota. Então, essa é a grande diferença. Cara, sempre tive essa dúvida pelos seus vídeos, qual a sua altura? Atualmente eu tenho 1,34m, tá certo? 23 anos, 1,34m, e aí o vídeo ele pode realmente trazer uma percepção de mais ou de menos altura, depende muito de como que você observa, mas essa é a minha altura. Qual a maior dica pode me dar sendo que sou estudante de nutrição? Se você é um estudante de nutrição, de educação física, de farmácia, qualquer área da saúde, eu vou falar área da saúde porque é a área que eu me encontro. Você sempre estar estudando e você sempre estar se atualizando, você pegar temas que são relevantes da sua área, do seu nicho, tratar sobre eles, já que você está estudando na parte de nutrição, você vai ser um profissional nutricionista, você tem que produzir conteúdo, você tem que ensinar, você tem que transmitir conhecimento, você tem que mostrar a sua autoridade. Então, por isso, a maior dica que eu posso te dar é: começa a produzir conteúdo para ontem, começa a estudar bem por fora, porque a faculdade não vai te dar muita noção do que você tem que fazer na vida, você sempre vai precisar estudar por fora, por e-books, por cursos, e não fica perdendo tempo falando coisas erradas em relação a professores. Às vezes tem muito professor limitado dentro de faculdade que não se atualiza, e você às vezes tentar ensinar não vai dar muito certo, porque a maioria é mente fechada e não vai te levar a lugar nenhum. Porém, essas dicas são essenciais para você, estudante de nutrição, se formar um bom nutricionista. Estude, não seja picareta. Entre pão francês e tapioca, qual escolher? Bom, isso vai depender de diversos fatores, como por exemplo, se você está querendo falar
que é um indivíduo que não tolera muito bem o glúten, não se dá muito bem, tem alguma sensibilidade, ou celíaco, aí a tapioca vai ter um pouco mais de vantagem, porque não tem glúten, mas se você é uma pessoa saudável, não tem nenhum problema em relação ao glúten, é a mesma coisa de você estar me perguntando entre 6 e meia dúzia qual que eu tenho que escolher, porque o resultado é a mesma coisa. Os dois alimentos são muito parecidos em questão assim nutricional, a caloria vai variar um pouco, dependendo da quantidade que você utiliza. Geralmente a tapioca, você vai ingerir mais calorias e mais carboidratos, porque para você fazer uma tapioca média, no tamanho da maioria das pessoas, você vai utilizar mais gramas de tapioca, vai vir mais calorias. O pão, às vezes, um pão francês pequeno já vai ser o suficiente, porque às vezes você quer comer com ovo, com requeijão light, enfim. Então, de maneira geral, talvez o pão francês para a maioria das pessoas seja mais interessante. Por quê? Porque querem emagrecimento. Quando você pega a tapioca, geralmente é mais interessante para ganho de massa muscular. Posso utilizar na dieta de emagrecimento? Claro, os dois podem ser utilizados nas duas dietas, de emagrecimento e ganho de massa muscular. É que geralmente quem faz essa pergunta quer emagrecer. Aí acha que porque a tapioca não tem glúten, ela é mais saudável e consequentemente vai te ajudar a emagrecer. Mas a tapioca você pode errar mais porque ela tem mais carboidrato, porque você vai precisar usar mais para poder fazer uma tapioca mediana. Então, de maneira geral, considerando a sua dieta, os dois podem ser utilizados, então fica tranquilo. Refeição líquida para bulk vale a pena? A refeição líquida no período de bulk, ela é interessante porque você vai concentrar um líquido, onde você coloca mais calorias, você pode colocar proteína, você vai colocar ali alimentos que tem mais teor de carboidrato, às vezes você vai colocar aveia, você vai colocar banana, você vai colocar às vezes um leite integral que tem mais calorias pelo carboidrato também, mas também pela gordura, se você comparar com leite desnatado, né? Então, você tem que observar que a refeição livre, ela pode ser sim um auxílio muito interessante. Se você fizer ela da maneira certa, ela pode ser sim saudável e fazer parte da refeição do dia a dia de um bulk. Então, sim, durante um bulk, se você está querendo consumir mais calorias e não está conseguindo via alimento sólido, a alimentação líquida vai ser muito interessante. E também os alimentos pastosos, um açaí, ou às vezes você pega uma banana e você amassa muito bem, você faz uma mistura ali, um iogurte, então vai ser mais pastosinho ali, então pode ser interessante também. A consultoria ainda está de pé? Sim, se você ainda não sabe, minha consultoria esportiva, ela está funcionando e aqui, ó, fixado no comentário, tem um link da minha consultoria que você entra no site para entrar em contato diretamente comigo e começar hoje o teu processo de evolução, seja de ganho de massa muscular ou emagrecimento. Então sim, minha consultoria online está disponível, link no comentário fixado. Para a próxima dúvida, não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com aquela pessoa que tem diversas dúvidas sobre nutrição. E a próxima é dicas para melhorar o cardio na bike. Melhorar o cardio na bike, assim como qualquer outro tipo de cardio, você precisa focar nele como uma periodização. Então, com o seu treinador ou com você mesmo estudando, é interessante você ter uma periodização para você melhorar esse cardio nessa bicicleta. Então, você, por exemplo, pegar um período onde você está mais disposto, você fazer refeições onde você acumula mais glicogênio, você tem que controlar o volume, recuperação. Então, o cardio na bike ele é um cardio muito válido, ele precisa de controle. Mas para você melhorar ele, você precisa de uma boa alimentação, boas noites de sono, você precisa se dedicar, ter uma autorização. Se você faz um outro esporte, você considerar isso, porque isso pode atrapalhar o desempenho no cardio ou no outro esporte. Então, glicogênio muscular. Eu vou deixar aqui passando uma aula de estratégias nutricionais para melhorar o desempenho. Então assiste ela aqui que vai ser muito interessante para melhorar o cardio na bike. Mas essas dicas já vão ajudar. Já pensou em fazer faculdade de educação física? Sim, a faculdade de educação física é muito interessante para um profissional que é nutricionista ou uma profissão que a pessoa ela é educador físico, quer fazer uma faculdade de nutrição, porque uma área abraça muito a outra, principalmente quando a gente fala de esporte. Então, uma pessoa que consegue ter formação nessas duas áreas é uma pessoa que ela consegue abraçar mais o aluno dela, porque ela consegue transmitir uma dieta, ao mesmo tempo que um treinamento você tem um controle muito mais eficiente. Porém, a faculdade de educação física vai levar aí uns 4 anos, fora o dinheiro que você vai empenhar para poder fazer essa faculdade. Eu acho que é uma coisa muito interessante, porém eu acho que é algo que eu fico um pouquinho mais para o futuro, caso eu faça, mas aí vai depender de diversas coisas que podem acontecer na minha vida. Mas eu já pensei bastante em fazer. Essas foram as dúvidas de hoje, eu espero que você tenha gostado. E você não segue meu Instagram vai estar aparecendo aqui para você seguir meu Instagram e falar diretamente comigo lá, mandar suas dúvidas, me seguir e entender mais dos meus conteúdos. Não esqueça de deixar o seu like e caso você goste desse tipo de vídeo, eu vou trazer mais vídeos como esse. Não esqueça de seguir o canal, clicando aqui embaixo, inscreva-se, ativa o sininho de notificação para que assim que o momento que um vídeo for ao ar, você vai estar sabendo na hora. Eu espero ver você no próximo vídeo. Valeu, até mais.